gravei. E ele incluiu na música. E essa música, eu também não esperava que tivesse tanta repercussão, mas as pessoas de tempo em tempo me cruzam. Carmen, tu gravaste com o Resoluto? Meu Deus, eu pensei que eu sou muito popular, afinal, o Resoluto também é. Por acaso é um texto de um poeta brasileiro, Cizinho África, que também ficou muito feliz quando ouviu essa música e a ver a obra dele ir além do mar. E é isso, acho que é um dos poucos marcos da minha carreira no spoken word, na minha curta carreira, né? Porque já acabou. Olá, bem-vindos ao MSP, Master Station Podcast. Eu sou a Geeks23, o vosso host. Hoje, em nossos estúdios, Carmen Mateia. Seja bem-vindo, Carmen. Olá. Bem-vinda. Bem-vinda. Oh my God! Nem dei conta. Mas Seja não faz bem-vinda, mal. É que às Carmen. vezes eu também me sinto homem da relação, então tudo bem, bem-vinda. Muito obrigada. Bom dia a toda a audiência do MSP Podcast. Não, já MS Podcast, né? Senão estaria a repetir o pi. Exatamente. Bom, Carmen, eu tenho a fama de apresentar muito mal meus convidados. Né? Dizem sempre que eu exagero quando estiver a falar dos convidados, então eu vou fazer o contrário. Can you please introduce yourself? Podes te apresentar, por favor? That's good. Eu vou ser bué humilde. O meu nome é Carmen Mateia, sou gestora de projetos sociais e acho que essa é a coisa mais interessante sobre mim. Desta vez não vou dizer que a coisa mais interessante sobre mim é que eu acredito que a maionese é a melhor invenção humana. Então, yeah. Ok. Área de formação, cidade, onde nasceu. Também poderia ser muito interessante saber esse lado. Ok. Aliás, eu até devia dizer isso antes do meu nome. Orgulhosamente benguelense. Por que orgulhosamente? Fogos. Sei lá, nós temos uma vaidade. Os benguelenses são assim, em qualquer lugar que chegam, eles gostam de destacar, de realçar que são de Benguela. E eu, felizmente, faço parte desse grupo, dessa estatística de pessoas que são chatas a contar a todo mundo de onde são. Então, eu sou benguelense, nasci em Benguela, na fronteira, bairro da fronteira. Não é na fronteira de nada, entre nenhum país, é só o nome do bairro. Cresci no Cunene, Ok. vivi lá durante 8 anos da minha vida, depois regressei a Benguela. Sou licenciada em Ciências da Educação, a especialidade de Linguística do Português pelo Instituto Superior de Ciências da Educação de Benguela e atualmente sou mestranda em Serviço Social e Política Social. Ok. I think that's all. Tenho aqui uma convidada de peso. É o que as ruas dizem. Bom, mas como não deixaria de ser, não podia ser diferente. Nós começamos o Master Station Podcast normalmente com uma música. E para Carmen eu escolhi exatamente a música Preto, O Mundo é Nosso, do Resoluto. Para mim, dos melhores rappers que temos no nosso musical hoje em dia. Para mim, o MCK e muitos outros. Pronto. Dos melhores que temos. E o primeiro contato que eu tive com a Carmen foi exatamente no álbum Pirâmide. O que é que essa música representa para ti? Primeiro, eu já estava a dizer há pouco tempo, um dos poucos vestígios da minha curta carreira no spoken word, porque hoje em dia já não faço, mas, olha, agora me lembra muito da conversa e do texto que eu postei ontem à noite sobre a importância de documentar as coisas, porque olha só, tem uma coisa documentada sobre mim, agora é que eu estou a me lembrar disso. E destaca muito também sobre aquilo que é o próprio posicionamento das pessoas negras no mundo. Eu tenho um amigo que costuma dizer que nós não estamos seguros em nenhum lugar, até na nossa própria terra. E nessa música eu recito um poema do autor brasileiro Cizinho África, que conta um pouco sobre a ancestralidade e a importância também de olharmos para o passado antes de perspectivar o futuro. Essa música não é só significativa pela minha participação, pelo conteúdo em si, porque através dela e com o convite do Resoluto eu conheci o DJ Mamen em Benguela, um dos maiores DJs para mim o melhor, né? Para mim o melhor do país, que depois se tornou parceiro da minha associação Agitadores Culturais em Benguela. Ele e o Dred Joseph são os dois que sempre estão lá nos ajudar nessa questão
do som. São os nossos, nós gostamos de falar, são os nossos técnicos de som que vão lá de forma gratuita com o seu material e nos apoiam nas atividades. Então, vai além de só eu cantar na música, me deu parceiros para a vida. Ok. Yeah. Olha, para mim, eu que sou um bom apreciador de rap, 2 frases me chamam a atenção nessa música. Quais? A primeira, tenho aqui a minha cábula, não é prova. O sistema foi arquitetado para dar tiro no escuro. E a outra frase é: não quero ser mais um preto a passar na vida em branco. Tem um duplo sentido que eu acho que quando você para, você pensa: esse resoluto não é daqui. Yeah. Não é? Mas pronto, muito, muito obrigado pela tua presença. Acho que todo o programa vou dizer muito, muito obrigado, porque sei que é uma pessoa muito, muito ocupada e se encontrou algum tempo para o Master Station Podcast, que está em fase de crescimento. Temos que ser gratos por isso. Going straight para a nossa conversa. Por que abandonou o Spoken Word? Porque a arte é ciumenta. A arte é ciumenta. Tu tens que dedicar tempo a ensaiar. O Spoken Word não é simples poesia. Tem um caráter interventivo muito forte, que inclusive fazia parte do meu trabalho, da minha essência enquanto ativista pelos direitos dos jovens. E eu gostava muito. Entretanto, eu não era só performer, não era só artista de Spoken Word, eu era gestora de projetos. Tinha uma organização em crescimento em Benguela que também trabalha com direito ao lazer e à cultura, e chegou uma altura que eu tinha que fazer uma escolha: ou eu continuava a escrever e a ensaiar os meus textos, ou eu geria projetos. E nesse percurso eu descobri que eu gostava muito mais de criar a plataforma, porque os agitadores culturais, nós reunimos jovens de diferentes periferias de Benguela para experimentar diferentes formas de expressão artística. Spoken word, teatro, a música, a dança e muitas outras. E aí, nessa altura, eu dei conta que eu gostava muito mais de criar a infraestrutura, o palco, a plataforma para que esses jovens se expressassem, do que necessariamente eu estar no palco. Okay. Então, eu preferi ficar, a nível da arte, a nível artístico, preferi ficar no backstage até os dias de hoje. E não me arrependo da escolha que fiz. Às vezes, quando ouço a Lua, não sei se acompanhas, é uma spoker, ela é uma slammer, desculpa, a Lua Ambege, que é a minha slammer preferida no país. Quando eu ouço a Lua a declamar, eu fico: Deus, quero voltar. Mas eu não tenho o mesmo tempo, porque não é só decorar o texto e expor. Okay. Há muita coisa que tu podes explorar no Spoken Word a nível de performance. Se não estiveres a competir, tu podes, por exemplo, utilizar adereços. Na competição, em geral, a regra proíbe, mas tu podes utilizar adereços, ser o mais criativo possível. E, infelizmente, desde 2022 que parei, eu não estou nessa fase criativa da minha vida para a arte. Estou para ser artista noutras coisas, mas em Spoken Word não. Mas eu sempre digo que um dia eu vou voltar, e quando eu voltar eu vou fazer um espetáculo e o nome vai ser mesmo O Regresso da que Nunca Foi. Nunca parei de fazer Spoken Word. Falou de agitadores culturais. What is that about? O que é que são os agitadores culturais? Simplesmente o maior movimento juvenil de Benguela. Os agitadores culturais são uma organização que eu cofundei com os meus amigos em 2020, em Benguela. Eu tenho uma história muito interessante sobre a criação dos agitadores culturais. Em 2019 eu ganho a bolsa do IAL. Não vou contar a história toda, porque se calhar já me ouviram contar em muitos outros programas. Mas aí quando todo mundo, para graduar-se no IAL, volta com... faz um pitch, na verdade, né? Que é uma apresentação de 3 a 5 minutos de um projeto. E na altura, para me graduar no IAL, eu apresentei a ideia de um projeto chamado A Carmen's, Oficina Literária. Porque naquela altura a minha ideia era criar um projeto focado em literatura, porque eu aprendi a ler antes de entrar na escola e sempre tive acesso a livros, mas sempre me senti uma criança privilegiada no Cunene, no meio dos meus amigos, em relação a esse acesso a livros.
E aí, quando eu volto a Angola, assim que eu chego no aeroporto 4 de fevereiro, meu Deus, uma depressão tomou conta do meu ser, porque eu estava a vir de uma boa vida. O Yali cobria tudo. Nós ficamos um mês hospedados num hotel e o Yali, tu quando chegas, dá-te um cartão de débito que tu podes gastar conforme tu quiseres e as refeições são feitas no hotel em que nós estávamos hospedados. Cada um Sem justificar o cartão. justificar. It's yours. Standard Bank é um cartão que eles já têm uma parceria com o Standard Bank que é válido por um mês. Quando tu saíres, assim que termina o programa, aquele cartão já não vale, ainda tenho o meu. E o cartão vem carregado. Por que é que dão esse custo? Porque o pequeno almoço e o almoço são por conta da organização, ou no hotel, ou onde estivermos a fazer a formação naquele dia. Mas o jantar, não. Por isso é que nós temos o dinheiro, porque lá nós estamos rodeados de loja e essas coisas todas. E aí eu ficava, no quarto do hotel, eu dividia o quarto com uma moçambicana, todo mundo dividia, uma angolana, uma moçambicana, um angolano, um moçambicano. Nós tínhamos uma banheira enorme no quarto, e eu estava vivendo uma boa vida, e era a minha primeira viagem internacional. Então imagina, tu que estás acostumada até a participar de projetos sociais, mas não com aquele envolvimento direto, não como funcionária ou membro da ONG, ser exposta ao mundo que o Yali me expôs. Eu estava ludibriada, estava deslumbrada. Essa vida que eu quero, ser convidada a viajar por outros países, falar com tudo pago. E quando eu volto a Angola e subo no Candongueiro, porque eu não tinha carro, acho que eu tinha 19 ou 20 anos, no aeroporto 4 de fevereiro, eu estava de volta à minha realidade depois de um mês. Choque de realidade. E aí eu fiquei tipo, Carmen, isso não vai acontecer. O projeto da oficina não vai acontecer, porque eu já fiz a leitura de contexto, tudo. Para desenvolver projetos são necessários muitos recursos, além de... E o principal são recursos humanos, pessoal. E aí eu subo no Candongueiro e volto para Benguela, para a minha vida, para a minha pobreza. Consegui notar o choque de realidade até na tua fala. Volto para a minha pobreza, em Benguela, na Camunda. E aí eu demoro, acho que uns 10 meses para redesenhar o projeto. A Carmen's. E isso em empreendedorismo nós chamamos de pivotar, né? Mudar a direção. E aí surge a ideia de, ainda assim, mesmo sem lançar a oficina, nós criamos, eu organizava algumas atividades em Benguela. E havia pessoas que me cobravam, eram periódicas, não eram frequentes, eram pessoas que me cobravam. E eu observava como eu já tinha, só para contar uma coisa engraçada, a primeira vez que eu fiz spoken word foi um dia antes de sair de Benguela e pegar o autocarro da Macom para vir para Luanda para viajar no dia seguinte para ir para a Bolsa do Yali. E aí eu fiz, atuei, né, performei por causa da Luz Feliz, uma das maiores slams, das mais antigas também que temos aqui no país. A Luz foi para Benguela e ela, o Nuxo Gavião, a Lua, também estava lá em Benguela, decidem fazer um espetáculo de spoken word no Alfa, no Lubito. E aí eu nunca tinha atuado na minha vida, mas eu sempre tive contato com spoken word e essas coisas. Tinha decorado alguns textos não autorais. E aí eu recito e naquele dia a Luz não conseguia... Nós saímos do Lubito às 23 horas. A Luz não conseguia ligar para a irmã dela, que é onde ela estava hospedada na Graça. E então eu levo ela para minha casa, sem avisar. Tipo, sou uma criança a chegar com outra criança na casa dela. A dizer ela vai dormir aqui, tipo às 23 horas. Todo mundo estava preocupado. Essa miúda está onde? Foi no Lubito, até agora não voltou. E aí chego com a Luz, dormimos. E eu de manhã, às 6 horas, acordo com meus colegas, venho a Luanda. E no dia seguinte eu vou para a África do Sul. E eu me lembro que naquela, nem liguei para a Luz a perguntar se acordou bem, como é que ela vai para cá. Estava mais preocupada com as coisas do Yali. E aí foi a primeira vez que eu tinha atuado. Então eu demorei. E como eu já tinha tido contato com o spoken word, eu sempre acompanhava o pessoal de Luanda e não sei o que, e também estava interessada em fazer. Eu ia para as atividades culturais em Benguela. Eram muito básicas, muito conservadoras, muito tradicionais, muito... Às vezes acho que nós somos muito medíocres. Nós nos contentamos com tipo, um mínimo. Nós ganhamos muito pouco. 1,10, um apartamento no Quilamba e já acabou. My God! O mundo é grande. We are better than this. Okay. Então eu olhava para as atividades. Não. Vou criar minha coisa. Vou criar minha organização. Onde nós vamos fazer melhor que isso.
E aí eu pensei, eu vou precisar de uma equipa. Eu já entendia de gestão de projetos. O Yale foi mesmo uma escola para a vida. Eu sempre vou referenciar o Yale em tudo. Barack Obama mudou a minha vida através dessa bolsa. E aí eu disse, não, vou formar uma equipa. Eu já formei a minha equipa estrategicamente e eu gosto de contar essa experiência. Eu olhei para os meus amigos do Facebook. Não eram meus amigos a nível pessoal, mas pessoas que eu acompanhava no Facebook, tínhamos contato. Eu disse, não, vamos ter uma área de programas. Quem vai estar na área de programas? Vou chamar o Patterson. O Patterson era alguém, ele era mais velho do que eu, casado, mas ele era a pessoa de Benguela, acho que não existia ninguém em Benguela, que mais me cobrava atividades. Eu disse, ele me cobra atividade, agora tem que fazer parte. Vou chamar o Patterson. Seria o nosso coordenador do programa. E o Patterson trabalhava também. Então, se precisávamos de ajuda, de alguma coisa, era o Patterson. Precisaríamos de área de comunicação. Eu conhecia o Orlando. E o Orlando já era fotógrafo, tem empresa de fotógrafo. Nunca vou gastar dinheiro com fotografia. Orlando vem, coordenador de comunicação. Eu disse, não, se vamos ter um movimento cultural, vamos precisar de artistas. Havia a Iana, que já cantava, mas que também já tinha alguma experiência de trabalho, que ela viria para as finanças, o Siriba, pintor, e eu precisava de uma área artística com pessoas com bom gosto. Ninguém tem melhor gosto que os pintores. Eu tinha uma amiga, a Yane veste-se bem. Eu disse, a Yane vai para a área artística, não importa se ela não é artista, ela veste bem. Se ela veste bem, ela vai conseguir opinar. Por acaso eu tenho um grupo no WhatsApp com a Yane e a Tanásia, que também é dos agitadores culturais, que o nosso grupo é incansavelmente, porque acho que elas as duas estão sempre incansavelmente lindas. Como é que uma pessoa consegue estar bem vestida? E naquele grupo é só para elas me enviarem foto do que elas vestiram. Tipo, hoje vesti. Como? Incansavelmente. E aí a Yane veio e convidei mais pessoas e nós fizemos a nossa primeira reunião na Mediateca de Benguela no dia 28 de novembro de 2020. E naquela reunião decidimos como é que o movimento ia funcionar. E ainda ninguém tinha noção de qual o nome seria, mas o nome foi criado naquele dia. E na altura eu era a coordenadora geral e escolhi para vice-coordenador o Rui Valles, que também era artista de poesia. E o Rui nunca foi... Ele até hoje fala, não faço spoken word. Ele faz poesia. Ele fala, não faço spoken word, faço poesia. E o Rui, eu e o Rui nos detestávamos. Só para a nossa educação, qual é a diferença entre spoken word e poesia? Daqui a pouco eu respondo. Ok. Yeah. O Rui, eu e o Rui nos detestávamos. O Rui era coordenador do Levarte, em Benguela. E ele, não só eu e ele nos detestávamos, como ele e a Janice, que também é outro membro dos agitados, se detestavam. E a minha irmã, que depois integrou também o grupo, como secretária, ela falou, mas eu até hoje não entendo porque que você convidou o Rui se você achou. Eu preciso de alguém que vai ter coragem de discutirmos, de não aceitar o que eu estou a dizer. Eu não posso ter todas as pessoas que concordam comigo na organização. Exatamente. Eu disse, e ele não pode ter um nível, não pode ter uma posição baixa. Ele tem que discutir comigo de tu para tu. Então, se eu sou coordenador, ele tem que ser vice-coordenador. E isso foi uma decisão que todo mundo... Nós até hoje... Nós agora, hoje em dia... Nós depois começamos a... Nos tornamos muito amigos todos. Mas na altura, tipo... Rui, é muito difícil de trabalhar. Eu preciso de alguém assim que me afronta. E aí nós criamos um movimento naquele dia. Eu sempre falo assim, eu crio o projeto, já vou criar a página no Facebook. Eu sou literalmente aquelas pessoas daquele meme. Fez um bolo, tá abrindo página. Delícias da Carmen. Eu penso o projeto, eu já vou criar a página no Insta, no Facebook, no LinkedIn. Mesmo sem logotipo, já está aí. Já tenho que começar a convidar, por favor, sigam o meu novo projeto. As pessoas ainda não sabem o que é mais, sigam. Não crias muitos grupos no WhatsApp, né? Grupos é depois. Em geral, eu só preciso que a página esteja lá. As pessoas já precisam ter algo palpável. E eu acredito muito nas coisas que eu crio. Então, falo isso já tem que estar online. E naquele dia eu disse, não, vamos chamar um movimento de maus. 3 vezes maus. O termo mau em Angola significa excelência. Exato. Quando alguém é muito bom no que faz, fulano não, isso é mau. A Carmen é má. E nós não somos tão maus. Nós somos 3 vezes maus. E aí eu disse, não, vamos ser os maus agitadores culturais. Não só porque o termo mau significa excelência, mas porque nós queríamos trabalhar com adolescentes e jovens de diferentes periferias de Benguela. As periferias não são só lugares de carência. Muita gente olha, falta água, falta luz, buracos na estrada. Nas periferias, as pessoas têm os seus próprios ofícios, são carpinteiros, professores, médicos, a vida a acontecer lá, têm os seus próprios coletivos. E nós queríamos explorar isso. Então, os agitadores culturais surgiram como, eu gosto de falar, o nosso laboratório de testagem.
A organização é composta por pessoas que vêm de diferentes periferias de Benguela, são diferentes experiências. Nós somos todos frutos de vivências diferentes e cada um traz aí a vivência do seu bairro. A audiência é composta maioritariamente também por adolescentes e jovens que vêm de diferentes periferias de Benguela e os protagonistas, as pessoas que se vão aventurar ou performar, fazer parte de algum projeto ou evento também vêm de diferentes periferias de Benguela. Nós fizemos a nossa primeira atividade em dezembro de 2020 e depois o movimento cresceu. Nós começamos o nosso processo de legalização, não está concluído, porque em Angola é muito mais fácil abrir empresa do que o ONG. E aí nós tivemos que mudar o nome, né, pelo menos das nossas páginas, de Mãos, porque não passou lá naquele documento que põe, naquele ficheiro, naquele software onde colocam o nome das organizações. E aí o Mãos obviamente não passou e ficou só a Associação Agitadores Culturais, mas até hoje nós somos popularmente conhecidos como os 3 vezes Maus. Então nós exploramos diferentes formas de expressão artística e é a ideia. E de tempo em tempo nós fazemos atividades periódicas. Em 2022 ganhamos um prêmio do Cultures of Resistance, que é o prêmio de ativismo criativo. Temos prêmio internacional. Yeah. Prêmio internacional de quê? De ativismo criativo. Ok. Yeah. E aí, é basicamente isso. Vamos lá à pergunta que tu me fizeste. Eu, de modo normal, eu não gosto de separar spoken word de poesia, porque eu acho que spoken word é poesia. De modo normal, de forma regular, né? Mas muita gente separa que o spoken word tem sempre esse caráter interventivo, tem muito mais abertura. Se tu acompanhares os, vou chamar de poetas tradicionais, embora muita gente também diga que não existe poesia tradicional. Mas se tu reparares os poetas tradicionais, em geral eles são acompanhados por um guitarrista, ou fazem recurso à trova, e é uma coisa muito dramática. O spoken word tem drama, mas não o drama que a poesia... Não, a poesia tem um drama, um grito, oh, mulher, não sei porquê. É algo muito... Conheces Domingos Dembo? Conheço. Yeah. Onde enquadraríamos aquela poesia dele? Estou à procura do angolano. Conheces a poesia? Conheço. Eu acompanho o Domingos Dembo, já estivemos juntos numa atividade no Loçambo, no Ambo. Sou muito fã de Domingos, já agora. É spoken word. O Domingos não tem só drama, ele é escandaloso. Eu amo. E eu acho que essa é a diferença entre o spoken word e a poesia. Eu acho que a poesia é dramática, mas o spoken word é escandaloso. Eu acho que o que nós ouvimos, o que as pessoas dizem, o que os slammers dizem no spoken word é escandaloso, meu Deus. É um ultraje. Tipo, como te atreves a dizer isso? Se tu ouvir poesia, tu podes dizer, uau. Spoken, meu Deus, this is insane. What the hell? Como é que tens coragem de dizer isso? E para qualquer tipo de spoken word, não estou a me referir só àquele que é mais frontal ou a criticar o sistema. Até se ouvires os slammers que fazem... eu não sou fã de poesia erótica, mas até se ouvires os slammers que fazem a poesia erótica, eles são aquilo é um escândalo para mim. E eu amo, mas é um escândalo para mim. Então... Eu fiz um vídeo a semana passada que o próprio Domingos também partilhou. Era uma espécie de reconhecimento, porque... Eu assisti já agora. Aquela poesia, para mim, deixou-me speechless. Tá? Me deixou-me mesmo muito contente, porque há muito tempo que eu não via uma crítica tão criativa, bonita... por isso é que estou speechless, pô. Esse é o significado. Yeah. Spoken word é speechless. Yeah. É speechless. Bom, mas agitadores culturais 3 vezes maus que infelizmente tiveram que trocar o... Oficialmente e oficiosamente, mas se fores em Benguela mesmo é mais fácil. Os 3 vezes maus já os agitadores culturais. Mas o teu projeto que chamou-me muita atenção, principalmente pelo nome, porque eu vi muita coisa no nome. Vi fila, vi pão, vi NFL. E deixa eu conversar com a Carmen sobre NFL. Para quem não sabe o que é NFL, é a National Football League. Maior liga de futebol americano. Exatamente, que ultimamente teve o Kendrick Lamar a performar. Vou colocar um pouquinho. Vou colocar um pouquinho
do trecho da música do Kendrick Lamar, mas só por uns segundinhos. Antes Aqui que o YouTube nos processe. Exatamente. NFL na fila do pão. E já me chama a atenção, porque na fila do pão não seria a NFL. Sim, a NFP. Exatamente. Por que a NFL? Então, a National Football League é a maior liga de futebol americano. E o futebol americano é um desporto. O desporto é competitivo. Ok. Eu não acho os jovens angolanos competitivos. E queres torná-los competitivos? Eu estou a torná-los competitivos. Ok, you are already doing that. Yes. O mercado de trabalho é extremamente competitivo. Entretanto, eu escrevi isso num artigo recentemente em que falo que o empreendedorismo é um problema político. Nós, principalmente as nossas políticas... Menina, não fala política. Não tem como eu falar de seja o que for neste país que não seja política. Exato. E eu não tenho medo disso. Então, infelizmente, as nossas políticas públicas voltadas à juventude não são suficientemente competitivas. Todo o país principalmente, e falo de juventude porque nós somos a maioria estatisticamente, não só em Angola como no continente também, todo o país, né? Todo legislador, ao definir políticas públicas voltadas à juventude, tem que questionar se essas políticas públicas vão tornar os jovens suficientemente competitivos para competir não a nível local, mas a nível global também. O jovem que cria startups aqui, que para quem não conhece o conceito, são negócios emergentes e escaláveis, né, que podem até começar pequeno. A NFL, por exemplo, é uma startup, mas com um grande potencial de crescimento nos próximos 5 ou 10 anos. Para quem cria startup em Angola e consegue vencer um concurso como as competições que as incubadoras e aceleradoras criam cá de startups, ele tem que e ser bem sucedido aqui. Tem que conseguir ser bem sucedido se ele criasse uma startup no Ghana, se criasse uma startup na Nigéria, na África do Sul ou nos Estados Unidos. Muitos dos projetos, não só a nível de empreendedorismo de negócios, até empreendedorismo social, não são replicáveis. São coisas que funcionam em determinada altura e depois param. E o mesmo para o mercado de trabalho. Nós somos preparados para o mercado de trabalho em Angola. Nem somos preparados, né? Mas pronto, somos expostos ao mercado de trabalho em Angola. Mas muitos de nós, pelo menos os que estudaram sempre cá, se formaram cá e trabalham cá, estão habilitados para trabalhar aqui, para desenvolver as suas carreiras aqui, mas não para ter uma carreira internacional. Não estão para ser bem-sucedidos assim. E nesse artigo em que eu falo que empreendedorismo é um problema político, eu falo, por exemplo, sobre os modelos de adesão às competições de startups, que é sempre por um formulário. Um formulário básico do Google Form, que tu até podes procurar ajudar, né, a preencher com as respostas no ChatGPT e submeter. Em muitos outros países, as competições, não só para tu passares a um concurso de startup, até para teres acesso a financiamento, tu tens que ter habilidades de escrita, comunicação em inglês e de elaboração de propostas. Então eu proponho que, em vez de nos facilitarem, deviam dificultar um pouco mais a nossa vida e começar a treinar os jovens, por exemplo, a escrever propostas, grant writing. Tu, para submeter a um fundo, um financiamento, tu precisas saber escrever uma proposta aí bem detalhada. Então, quando eu criei a NFL, eu disse, não, eu preciso de um espaço competitivo em que não só os jovens, não que só eu vou estar a mandar as vagas de emprego, mas que os jovens, não, eu também tenho que ser a pessoa que mais tem links, a pessoa que mais manda links à NFL. Tenho que mandar vagas de emprego, tenho que mandar oportunidades de negócios, eventos a acontecer. Então, eu acredito que a primeira coisa que falta aos jovens africanos é liderança, não como uma posição, o cargo que tu ocupas, mas eu sempre gosto de destacar a liderança e ter iniciativa, questionar as coisas, se oferecer para fazer as coisas, perguntar o que é que eu posso fazer, como é que eu posso contribuir. E as pessoas pensam que a única forma de contribuir é com dinheiro. Não. Tu podes contribuir com equipamento, material, rede de contato, algum contacto que tu tenhas e achas, olha Carmen, eu acho que esse senhor ou essa empresa pode ajudar no que vocês estão a fazer. Temos que ser criativos nesse sentido, e liderança é sobre criatividade. E a segunda é competitividade, mas uma competitividade a nível global. Então, quando eu disse, não, eu quero que sempre que as pessoas me perguntem por que é a NFL, eu poder explicar sobre essa questão da competitividade. E eu falo daquela competitividade boa em que e isso tem que ser inculcado nas crianças desde cedo. Nós temos que ensinar as nossas crianças a se verem como
futuros profissionais ou futuros empresários, e eu digo as duas coisas porque acho que os jovens têm que ter a possibilidade de escolher e de experimentar as duas coisas. Eu tenho que ter o direito de experimentar-me enquanto empreendedor e tenho que ter o direito de me experimentar enquanto empregado. E se eu achar, não, eu, por exemplo, eu prefiro mesmo acordar das X a X e trabalhar. Eu estou a fazer empreendedorismo à força na NFL. e há quem, não, vamos experimentar ainda nesse negócio e ver que tenho habilidade. Até porque o nosso contexto não nos permite ter só uma fonte de rendimento, temos que ter várias. Ou temos que tentar ter várias. Então, aí nós fazemos isso, damos essa ideia e da pessoa querer ser competitiva, a criança tem que querer ser competitiva a nível global, de não olhar só... eu quero se migrar em Angola. Tipo, o mundo é enorme. O mundo é enorme. Nós temos que estar a sonhar nessas possibilidades. NFL também porque o Jay-Z, deves ter cruzado por algum texto meu, alguma coisa em que eu falo do Jay-Z. O Jay-Z, ele atualmente, ele através da Rock Nation, são os responsáveis pela parte cultural da NFL, que são os intervalos com o Super Bowl, que acontecem em geral na final. Que causam muitas polêmicas. Da temporada. A própria entrada dele na NFL trouxe muita polêmica na comunidade negra por causa na altura do Kaepernick, não sei se pronunciasse o nome dele, quando ele teve alguns problemas na NFL por causa do gesto que ele fez em campo. Sim. E aí, mas o Jay-Z é o responsável pela parte cultural. E eu sempre fui muito fã do Jay-Z, não como rapper, muito como rapper, mas não sou, mas pela parte de negócio. Eu gosto de falar que eu aprendo economia e finanças com o Jay-Z. E o Jay-Z tem uma frase que ele fala numa música com o Kanye West, que é... deixa eu ver, deixa eu ver aqui se eu me lembro da música. Não me lembro agora do título, mas a frase dele é I'm not a businessman, I am a businessman. Que traduzindo eu não sou um homem de negócios, eu sou um negócio, brada. É um duplo. E eu utilizo essa frase, inclusive foi uma das frases que me inspirou. Nós na NFL temos um bootcamp, que é um programa intensivo voltado à carreira. A minha audiência é... Bootcamp workshops, jovens. É English speaker and Portuguese speakers. Que é um treinamento, vamos lá, numa Bootcamp, como então? Bootcamp. Bootcamp, isso já são termos de nós do ecossistema de empreendedorismo e inovação, startups, não liguem muito, mas pesquisem. Aí nós temos um treinamento intensivo que começa com prospecção de futuro e mapeamento de carreira, e para esse módulo eu desenhei um plano de carreira inspirado no Lean Model Canva. Quem não conhece de negócio, depois pode pesquisar o que é o Lean Model Canva. Mas o nosso plano de carreira inspirado no Lean Model Canva é como se fosse um negócio, porque o Lean Model Canva é uma ferramenta para empreendedores, para quem tem um negócio e vai preenchendo lá as coisas. Mas tu vês essa frase, o Jay-Z tem a parte do eu sou um homem de negócios, e depois ele já nos diz que ele é um homem de negócio, que ele é o negócio, desculpa. E eu percebi que o mesmo esforço que nós colocamos nos nossos negócios é o mesmo esforço que tu podes colocar em ti enquanto negócio, né? Eu, por exemplo, eu sei que eu sou um negócio porque o meu nome é uma marca, né? E aí, por exemplo, no Lean Model Canva, que é a ferramenta dos negócios, há uma parte que tu tens que colocar proposta única de valor. Qual é a proposta única de valor do teu negócio? Né? Imagina que o teu negócio é uma padaria e já existem muitas outras padarias no teu bairro ou no mundo. Porque qual é a proposta única de valor da tua padaria? Então, imagina que tu és um gestor de projetos. Já existem muitos outros gestores de projeto no mercado de trabalho. Qual é a tua proposta única de valor enquanto gestor de projeto? Por que a empresa te devia contratar? E nós levamos os participantes a fazer esse exercício e eles acabam refletindo que nunca chegaram a pensar de facto em qual é a sua habilidade, a master, tipo, qual é a tua principal habilidade no mercado de trabalho. Porque eu, por exemplo, eu gosto de falar, eu tenho muito boas relações, muito boas parcerias, então se uma empresa tivesse que me contratar, uma coisa que se podia beneficiar é da minha rede de contactos. E eu consigo ingressos VIPs para qualquer coisa, sem eu querer, do nada, tipo, me aparece, eu sou muito popular, eventualmente vão precisar da minha popularidade para alguma coisa. Então, tu, enquanto profissional, tens que saber qual é a tua proposta única de valor, aquela habilidade única, aquele talento específico ou aquela oportunidade, alguma coisa que só tu trazes, que só tu vais trazer a essa empresa, que independente de outras pessoas terem, o teu é especial. No negócio, por exemplo, tu tens que saber quais são os teus parceiros-chaves. Quem são as pessoas-chaves
as instituições chaves com as quais tu vais trabalhar, que vão ajudar a tornar o teu trabalho bigger, maior. Na carreira tu também tens que saber. Eu quando tive burnout no ano passado, eu sabia quando é que eu ia voltar ao mercado de trabalho e como é que eu ia voltar. Porque eu conhecia as minhas relações chaves, que eram as pessoas da minha rede. E eu tinha uma pessoa, e na altura eu só pensei numa pessoa, ou vou trabalhar na instituição dessa pessoa, essa pessoa vai me pôr a trabalhar em algum lugar. E eu fiz, e tu vais fazer o teu plano de carreira para o teu próximo emprego, para o teu primeiro emprego, tendo em conta as tuas relações chaves. Então, I'm not a businessman, I am a businessman. Tu tens mesmo que te tratar como um negócio, como um profissional. Então, a NFL entra aí por essa questão de competitividade, por causa dessa frase inspiradora do Jay-Z. E eu tive um momento eureka, eu estava num evento e uma senhora trouxe o limo del Canva e ela falar de negócio. Eu lembrei da frase do Jay-Z, eu disse, eu tenho que desenhar isso. Cheguei na minha casa, abri o limo del Canva, comecei a apagar tudo do limo del Canva que era em relação ao negócio e comecei a colocar as informações em relação às pessoas e a explicar cada um. O limo del Canva fala de proposta única de valor, fala de parceiros chaves, fala de segmento. Se tu tens que ter um segmento no teu negócio ou áreas que são assim relacionadas ao que fazes, tu também tens que segmentar a tua carreira. Quais são as áreas, as indústrias em que tu gostarias de trabalhar? Já que em Angola não podemos ter só uma opção. Eu gosto de brincar, eu falo, eu amo gestão de projetos, não me vejo a fazer outra coisa. Mas eu sei que se um dia der errado, eu sou licenciada em língua portuguesa, eu vou para um concurso público e ser professora. Porque eu já segmentei, eu posso trabalhar na área de gestão de projetos, eu posso trabalhar no ensino, eu posso trabalhar... Isso tudo tu fazes baseado nas tuas experiências, nas tuas habilidades, nas tuas relações. Há uma parte do Lean Model Canva, mas acho que essa não tem no Lean Model Canva, mas tem no nosso plano de carreira, que é o instituições. Um jovem organizado, uma pessoa organizada, sabe onde é que ela vai trabalhar, onde é que ela quer trabalhar. E aí nós obrigamos os participantes a fazer o teu top 15 de instituições em que tu queres trabalhar. E aí lembra a conversa que estávamos a ter no carro, quando eu te contei dessa mentorada que faz 20 candidaturas por mês e não é chamada para nenhuma entrevista. Se no meu top 5 só tem 5 empresas, podem me mandar vaga de qualquer sítio. Se não está na minha lista, eu só vou mandar para as empresas que estão lá. Eu não quero trabalhar nesse... Eu não quero mandar vaga da Shop, eu não quero ir na Shoprite, eu quero ir na Pepe. Eu estou a esperar a vaga da Pepe. Okay. Porque eu já estou a me preparar para essa oportunidade. Mas, velho, no nosso contexto nacional, e falando da fila do pão, fila do pão. Fila do pão. Fila do pão. Do pão. Para te dares ao luxo de escolher entre uma e outra coisa, tens que te confiar a little bit. Yes. The first thing, autoconsciência. Primeiro tu tens que estar consciente das tuas habilidades, das tuas experiências, das tuas oportunidades e das tuas possibilidades. Autoconfiança é importante para qualquer coisa no mercado de trabalho. Se tu não acreditas na tua mentira, ninguém mais vai acreditar. Traduz autoestima. Aí. Não, tu tens que ser a primeira pessoa. Se tu estás a dizer que dominas o Excel, tu tens que ser a primeira pessoa a acreditar que dominas o Excel, para depois convencer outras pessoas que tu realmente dominas o Excel. E autoestima. Autoestima é uma das coisas que mais nos sabota no mercado de trabalho. Eu tenho um amigo, ele é mau em marketing, mau. Mas ele até hoje trabalha na mesma empresa porque ele já recebeu propostas melhores para ganhar um salário maior. Mas ele tem a consciência de eu venho de família pobre, então acho que essas oportunidades não são para mim. A autoestima sabota os pobres. Porque primeiro é que existe aquela ideia de meritocracia também no nosso país, de que as pessoas acedem às oportunidades porque merecem, é mentira. Tanto que no mercado de trabalho ninguém ganha o que merece, as pessoas ganham o que elas negociam. Nós podemos ir para uma entrevista e tu falares que a tua pretensão salarial é 70 mil e a empresa aceitar. E quando a mim me perguntarem a minha pretensão salarial, eu nunca respondo a minha pretensão salarial. Eu falo, o meu mínimo aceitável é X para essa vaga. E eu ganhar o meu mínimo aceitável e ser maior do que o teu, mas nós estamos na mesma empresa a exercer as mesmas funções. Cada contrato é um contrato. Exatamente. Então as pessoas ganham o que elas negociam com a empresa. E por isso é importante navegar na política organizacional. Mas nós estamos todos na fila. Então, quando tu estás na fila, por isso é que é importante ter um plano de carreira. A maior parte de nós não tem plano de carreira. Infelizmente, as nossas escolas do ensino médio não nos oferecem
Nem devia ser no ensino médio, devia ser no primeiro ciclo, antes de escolhermos o curso do ensino médio. Não nos oferecem orientação vocacional. No primeiro ciclo ensinam-nos se não queremos ser alguém no futuro, como se não fôssemos nada naquele momento. Depende, eu não tive isso. Nem para me questionar se eu não era nada, eu não tive isso. Mas nós estamos todos na fila do pão. Até o presidente da República está na fila do pão. Nós todos estamos na fila do pão. E para tu te afirmares como uma pessoa que está... Porque aí na fila tem lugares. Há quem está na frente, há quem está no meio... Há quem já é amigo do padeiro. Há quem só deixou pedra. Há quem é o fornecedor de farinha. Olha, há quá só deixou pedra. Para ocupar o lugar. Há quem é o fornecedor de farinha da padaria. Então, nós criamos a NFL exatamente para ajudar os jovens a definir isso. Ou a entender o seu lugar na fila. Ok. O vosso foco não está nos fornecedores da farinha nem nos padeiros, mas quem vai lá para pegar o pão. Exatamente. E ensiná-los como é que eles podem se tornar o fornecedor de farinha, ou o melhor amigo do padeiro, ou a pessoa que recebe o pão em casa. Eu gostaria de ser esse. Né? Yeah. Eu também. Entrega a domicílio, ou como dizem, entrega a homicídio. Pão quentinho, todos os dias. Pão quentinho. Mas eu gosto de te ouvir. Eu não tenho nenhum problema de fazer essa publicidade, porque eu gosto muito do podcast do Tiago. Eu gosto aqui. E pronto, já estiveste no Gozo aqui como convidada. Eu gostei do podcast, embora tivesse achado que o Tiago foi um pouco soft contigo. Para quebrar um pouquinho o raiz, dizes que um dos contributos mais importantes dos teus pais na tua vida foi te deixar experimentar as coisas, te deixar livre. How do you translate it? Como é que traduzes isso? Como é que isso ajudou-te, de certo modo, a pensar como pensas e te tornares nessa pessoa horrível que és? Despassarada, dizia o Tiago. Eu conto muitas vezes, já devem ter lido em entrevistas ou artigos sobre mim, que eu comecei o meu envolvimento com projetos sociais desde os 12 anos, desde que eu era escoteira. E, por exemplo, quando tu fazes parte de um projeto social, tu participas em muitas atividades. Isso pode levar-te a passar muito tempo fora de casa. Existem muitas crianças, adolescentes e jovens, inclusive adultos hoje em dia, que não têm essa possibilidade de estar tanto tempo fora de casa, principalmente mulheres, né? Nós, homens e mulheres, nós somos criados muitas vezes de forma diferente. Sim. E eu gosto de realçar que os homens têm mais tempo livre do que nós. As mulheres não têm tempo livre. Eles podem ser irmãos, estar na mesma classe e ela vai atrasar na escola porque estava a lavar a louça. Alguns professores relatam histórias do gênero. Então, eu fui privilegiada no sentido de que eu tive direito a tempo livre da parte dos meus pais. Os meus pais não são ricos. Muita gente às vezes gosta de brincar e falar, tia rica e não sei o quê. Eu não sou rica. Mas eu tive pais compreensivos o suficiente para entenderem que o que eu estava a fazer era útil e era importante. E eu hoje em dia sou uma das principais defensoras de atividades extracurriculares. Os jovens, as crianças têm que ter atividades extracurriculares. Têm que treinar taekwondo, têm que participar de um clube do livro, têm que ir a um show infantil, têm que ouvir música em casa, têm que ter livros, têm que assistir podcast. Tem que estar exposto, porque as atividades extracurriculares nos ajudam a decidir, ou melhor, a despertar talentos, a despertar interesses, a descobrir o que é que nós queremos fazer o resto das nossas vidas. E o acesso que eu tive a atividades extracurriculares desde muito cedo, e uma das maiores foi exatamente a bolsa do IALI, e o facto de os meus pais podiam muito bem ter ficado desconfiados, mas essa bolsa, vais para a África do Sul sozinha, vão te sequestrar. Mas os meus pais deixaram-me fazer isso. Os meus pais permitiram-me ser escoteira. Os meus pais permitiram que eu me mudasse de Cunene para ir a Benguela para fazer o ensino médio e viver em casa da minha tia. Os meus pais me permitiram fazer a minha primeira viagem internacional para o IALE. Me permitiram começar a trabalhar no meu primeiro emprego, numa ONG. Então, eu sempre vou destacar que o principal contributo dos meus pais na minha carreira, os meus pais nunca me deram dinheiro. Os meus pais, quando se separaram, meus pais não me ligavam. E eu só entendi isso quando eu fiquei adulta. Às vezes nós estamos tão focados na nossa dor, no caso eu estava focada na minha dor dos meus pais se terem separado, que nós não reparamos que os nossos pais, ou que a outra pessoa também foi atropelada na estrada da vida.
Só quando eu cresci, que eu tive fogos, a minha mãe estava a passar... E eu lembro de episódios que a minha mãe estava a passar por um momento difícil da separação. O meu pai estava a passar por um momento difícil da separação. Mas sendo criança... Mas isso não significa que eles tinham que se livrar das responsabilidades parentais. Exatamente. Mas eu entendo um pouco. E os meus pais não me ligavam, eu não tinha sapatos. E tanto que eu, quando tive o meu primeiro emprego, quando comecei a ganhar dinheiro, eu gastava muito dinheiro com sapato, porque eu não tinha sapatos. Eu até hoje falo que eu falo algumas pessoas quando começam a ter dinheiro, o trauma que elas tentam curar é o de comida. Eu acho que as pessoas têm os angolanos têm uma... Eu já tive colegas que têm uma relação muito estranha com comida. Eu nunca tive uma relação estranha com comida, porque para mim, isso a Toni Morrison conta num dos seus livros, e a minha amiga Tchenguite que partilhou comigo, para as mães negras, a forma de demonstração de amor é através de comida. Eu vejo quando eu vou para a casa dos meus tios, das minhas tias, me enchem de comida, porque na cabeça deles, na minha casa, eu não como. Funs, não sei o quê, você não está comendo, você não faz funs, não sei o quê. Então, eu sempre tive acesso à comida, porque sempre me encheram de amor nesse sentido, com comida. Nutrir o amor, mas eu não tinha... literalmente. Então, muita gente quando começa a ganhar dinheiro, meu Deus, são assustadas com comida. Eu entendo aquelas pessoas que... Até aquela brincadeira das pessoas falam, há pessoas que são arrastadas por causa de hambúrguer, não sei. As pessoas não tiveram acesso à comida quando elas eram crianças. Hoje em dia elas têm dinheiro ou acesso a isso. Elas assustam. Assustam com faíta, assustam com... Eu faço que as pessoas assustam com comida. Eu assusto com sapato, porque eu nem sempre tive... Eu não tinha sapato até o ensino médio, até a universidade eu não tinha sapato. Então, quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu tenho um boi de sapatos. Até hoje, de tempo em tempo, eu arrumo tudo, distribuo, ofereço e não sei o quê. Mas até hoje é uma coisa... Eu só percebi isso no ano passado. Que eu tenho um trauma, uma coisa vinda disso. Que quando os meus pais não enviavam dinheiro nem nada... E acho que me salvou um pouco é quando começaram a surgir umas sandálias aí de borracha que custavam 1.000 kwanzas. E aí eu consegui... não era chupa, eram mesmo... Eram sandálias bonitas, mas feitas de... borracha, bem resistentes. Então, foi a única coisa que me salvou um pouco, mas eu não gostava de usar, porque aquilo era uma comunicação de pobreza mesmo, porque só as pessoas pobres usavam ou usam aquele tipo de sapatos, mas eu não tive acesso. Então, quando eu cresci, eu comecei a ganhar dinheiro, meu Deus. Eu comecei a comprar sapato, porque eu ainda lembro desse trauma de eu não tinha sapato. Há pessoas que o trauma deles é em relação à comida ou uma outra coisa, roupa. E você... Tem uma música que eu recomendo muito, que é Autoestima, do Baco Exu do Blues. Ele conta muito isso, que ele fala, demorei 25 anos para me achar lindo. E muitos de nós demoramos anos para entender. Eu demorei para entender que ou eu comprar sapatos, às vezes desnecessariamente, está relacionado a esse trauma, a essa ausência. Então, tem essa questão, mas os meus pais me deixaram livres, mesmo quando eu vivia com eles. Quando eu fui para Benguela, até os meus tios em Benguela não entendiam. Os meus pais sempre, não, deixa ela fazer. E eles nem tinham noção que eu, hoje em dia, até sei o que eu sou. Até hoje, a minha família não entende o que eu sou, o que é que eu faço. Eles só entendem, saiu no jornal. Uma maluca aí. Então, eu tive vim de um lar compreensivo em relação a isso. E eu acho que que as crianças também deviam ter. Então, eu tive a oportunidade de acampar, de ser escoteira. O meu pai ia, às vezes, para a nossa terra, né? A nossa aldeia, de onde o meu pai é, em Caluquembe, eu ia com o meu pai. Então, eu já cresci a viajar, a conhecer diferentes contextos, comunidades que me moldaram enquanto pessoa. Então, eu sempre, eu até às vezes brinco com a minha mãe e falo, acho que foste muito irresponsável. Como é que você me deixava sair, não sei o que. Há coisas que hoje em dia eu analiso, acho que eu nunca deixaria os meus filhos fazer isso, mas eu agradeço muito a minha mãe e ao meu pai também por, nunca me falaram, não vai aí, não sei o que. Os meus pais nunca foram desconfiados de nada. Mas eu também acho que é um pouco privilegiado isso, porque a minha mãe, ela é professora de educação moral e cívica. Ok. E o meu pai, ele era polícia. Aquela moral e cívica antiga? Sim, antiga. Ok. Mas eu acho que a minha mãe é muito disruptiva, então não acho que é tão antigo assim. E aí o meu pai também, ele era polícia e também trabalhava num departamento qualquer de educação moral e cívica. Okay. Então eu acho que eu já tinha meu caminho andado para os meus pais serem pessoas compreensivas. Yeah. Então é isso. Nunca me deram dinheiro esses. Vocês se não cumpriram as outras responsabilidades, mas nisso eu dou props. Acho que a minha carreira é graças aos meus pais. Mas na tua fala agora,
dizes que as meninas ou meninas, por assim dizer, têm muito menos tempo livre em relação aos rapazes, e com isso têm também oportunidades desiguais. Mas what do you think? O que é que você acha? Meninas e meninos tinham que ser criados com a mesma liberdade, ou também és um pouco conservadora, que as meninas requerem um pouquinho de mais atenção? Eu não diria liberdade, acho que liberdade não é o termo certo. Oportunidades é o termo certo. Se os rapazes têm... Não, eu falo mesmo de liberdade, like tempo livre. Ok. Tá vendo? Tempo livre. Sim. Do your stuff. Ok. Esse é o sentido de liberdade que eu quero dizer. Eu acho que o tempo livre dos rapazes, pelo menos dos rapazes com quem eu cresci, eu sei que a minha experiência não anula uma estatística de, sei lá, mais de 20 ou 15 ou 20 rapazes, mas vou falar da minha experiência. Dos rapazes da minha família e dos rapazes com que eu lido. E de como é que o tempo livre deles é utilizado. Se os rapazes têm tempo livre para participar de uma pelada, né, que é o jogo de futebol, num sábado, que vai começar às 15 horas, eles vão ficar no campo até às 19 horas, as raparigas podiam ter a liberdade de participar. O desporto é importante. Podiam ter a liberdade também de participar de uma atividade desportiva nesse horário. As raparigas, eu não diria que exigem cuidado, exigem proteção mesmo. Isso é uma coisa que nós temos que aceitar. Infelizmente, nós estamos expostas a muito mais vulnerabilidade do que os homens. Recentemente, eu fui com uma amiga para a cerimônia de graduação dela, de um curso que ela fez na Fundação Bay, na ilha, e nós não tínhamos como voltar a casa. E uma das pessoas estava lá, um senhor nos deu boleia. E ela até queria ir dormir no escritório, eu convidei ela a dormir quando eu estava hospedada aqui em Luanda. E nós a falar da ilha, ela fez um documentário sobre a ilha de Luanda. E nós a falar da ilha, os perigos, essa questão da delinquência. Eu falei, não, mas aqui na ilha é seguro e não sei o que. A minha amiga olhou para mim e é seguro porque és homem. Então, é nessa questão que nós estamos vulneráveis a muito mais violência, né, física principalmente, do que em relação aos rapazes. Isso temos que admitir. Então, quando eu digo que nós devemos ter as mesmas oportunidades de tempo livre, ainda assim vai ter que exigir acompanhamento dos encarregados de educação, dos pais ou dos supervisores. Então, eu não diria, por exemplo, a rapariga tem que ir jogar futebol num campo aberto, sair lá às 19 horas. Não. Garrafinha, tanto isso, se ela tiver alguém para ir lhe buscar, se tiver alguém para lhe acompanhar para voltar para casa, vai voltar com um grupo. E eu tive isso, por exemplo. Não era meus pais me deram liberdade. Eu estava num ambiente controlado, escutismo. Eu voltava para casa com os meus colegas do escutismo que viviam no meu bairro. Eu ia acampar, no escutismo tem categorias, tem os lobitos das crianças, que são os menores, júnior, sênior, caminheiro, e tem os chefes, que são os que têm o lenço verde escuro. Eu ia para acampar, mas eu tinha supervisores lá, que eram os chefes. Eu fui ao IALI, mas o IALI é uma organização financiada. Nos deram um cartão de débito e tudo, mas nós tínhamos supervisores angolanos lá, a nos controlar. Então, eu tive oportunidade, tive tempo livre, tive atividades extracurriculares, mas foram em ambientes controlados, que se não eram os meus pais que estavam a supervisão. Eu saía de algumas atividades de escutismo e ia direto para o comando provincial do Cunene, porque esperar o meu pai acabar de trabalhar para me levar para casa. Então, em relação às raparigas, é o que surge. Não é só simplesmente a criança quer ir jogar, quer ir brincar, a menina, e vai. Infelizmente, não podemos nos dar ao luxo de não fazer esse acompanhamento, porque até nesses espaços controlados, as meninas são vítimas de violência verbal, de violência sexual. E os rapazes também. Eu tenho 2 sobrinhos que jogam futebol em Benguela. E recentemente eu estava a conversar com o mais novo. E ele começou a relatar coisas que o treinador faz ao meu sobrinho mais velho. E o meu sobrinho mais velho começou a pedir ao meu sobrinho mais velho para calar a boca, que não devia contar aquilo e não sei o quê. E eu notei o transtorno no meu sobrinho mais velho, que ele estava a passar por abusos e que o treinador afinal lhes obrigava a dar dinheiro. E os meus sobrinhos, eles gostam muito de futebol. Todo mundo na família eles fala que essa carreira não dá certo na nossa família, porque nós temos um tio que já foi jogador, hoje em dia trabalha nessa coisa de construção de estradas. Temos, o pai dele foi jogador, hoje em dia é professor, é subdiretor de uma escola. Então nós ficamos, todo mundo na família, seja essa carreira não dá certo na nossa família. Mas eles amam futebol. E eles amam tanto que o meu sobrinho mais velho, ele esconde esse tipo de violência que ele sofre lá.
E olha que é um ambiente aparentemente controlado. É um clube mesmo, não é só um grupo de crianças. Não, é um clube mesmo. Então nós temos que estar atentos a isso, tanto para os rapazes como para as raparigas, que elas podem estar a sofrer algum abuso, mesmo que em espaço, mesmo que estejam a frequentar espaços aparentemente controlados. Então é oportunidade de tempo livre com a supervisão dos pais, porque os meus pais também não me deixaram à mercê, vai, faz o que quiseres. Não, não. Tanto que eu tenho um relato de 2 situações estranhas que me aconteceram 2 vezes. Uma num acampamento que eu fui no escotismo enquanto ainda vivia no Cunene, de uma vez um chefe ter ido até a minha tenda, até a nossa tenda, né? Mas era mesmo de noite, tarde, e aí de me acordar, e nós estávamos a acampar, por acaso era numa mata, mas a casa dele por acaso era lá, era uma nova zona. Mas que me acordou no meio da noite. Eu saí da minha tenda, fui até a casa dele, não aconteceu nada. Sim. Mas é uma situação estranha que eu relatei à minha mãe, que eu fiquei sem frequentar o escotismo durante uns... Eu nunca, por acaso é a primeira vez que conto isso. Fiquei uns 6 meses sem isso acontecer. Outra situação foi, eu aí estava a frequentar uma outra igreja e eu estava de férias no Cunene, já não via lá, mas estava de férias lá. E eu fui para o culto dessa igreja e era uma vigília, então eu não tinha como ir para casa. Ir à casa e a igreja tinha um sítio em que eu podia dormir e tinha lá o senhor supervisor, mas mesmo assim durante a noite o senhor começou com uma conversa muito estranha e eu contei isso eram ambientes controlados os dois. Sim. Não me aconteceu nada, mas ainda assim eu relatei a minha mãe e novamente a minha mãe teve um posicionamento ou agiu em relação a isso. Eu não só fiquei afastada, a minha mãe foi conversar com essas pessoas, foi enfrentá-las, então não é só deixar a criança aí. Então Quando ouço dizer que o maior contributo foi te deixar livre, eu penso... Não é só me deixar livre, não. Você foi muito livre. Não, eu tive essa possibilidade. Mas não é que os meus pais me deixavam, não queriam saber. Os meus pais sabiam o que eu fazia, tudo. Eu sempre contei tudo. Minha mãe sabe tudo da minha vida. Meu Deus, olha, dei uma palestra, aconteceu isso, não sei o quê. E eu acho que por isso é que é essa confiança entre mim e eles, né? Porque eles sempre souberam tudo. Não era só tipo, ia nos escutar, mas... Até porque para ir acampar, por exemplo, paga-se um custo. Quem vai pagar? Eu era menor de idade. E o meu pai, mas estou a pagar por quê? Isso é que vai acontecer o quê? Vai acampar onde? Eu tive o privilégio de, através do escotismo, conhecer as cataratas do Ruacaná. Eu já estive no espaço entre a fronteira entre Angola e Namíbia, no espaço neutro entre Angola e Namíbia, graças ao escotismo. Esse foi um acampamento que o meu pai pagou 32 mil kwanzas. Eu achei que o meu pai ia só dar 32 mil kwanzas assim. Não, ele tinha que saber o que é que vai acontecer nessa atividade, porque é que é útil ou é importante participar de coisas do gênero. Então, quando eu digo, ainda bem que me permites esclarecer aqui, não é tempo livre. Não, o meu tempo livre foi controlado. Os meus pais sabiam o que é que eu estava a fazer, com quem estava a fazer, onde é que eu estava a fazer. Atividades extracurriculares controladas. Uhum. Ok. Isso serve não só para as mulheres, para os rapazes também, porque eles também sofrem algumas situações menos boas em alguns lugares. E também já ouvi a falar sobre a violência. Não sei se foi uma conferência ou uma mesa redonda organizada pela ONU, ou se foi pelo Banco Mundial, ou onde apareceu... Porque, bom, é um problema, né? A violência doméstica ou violência contra mulheres é um problema que existe. E eu achei um posicionamento interessante de um rapaz que estava lá não sei se é tio, se for tio, desculpa, mas falo só por causa de gênero. Ele disse que muitas das vezes, quando se aborda a questão de violência contra mulheres, coloca-se os homens ou os meninos de parte. Uhum. E o contributo dele foi que se são os homens que fazem ou praticam a violência, eles também tinham que fazer parte dessa discussão. What you say? Eu acho que até eu é que disse isso. Não. Porque eu costumo muito dizer isso. O que acontece? Essa conferência foi sobre violência baseada no gênero, em alusão aos 16 dias de ativismo para a eliminação da violência baseada no gênero. Antigamente, esses 16 dias de ativismo começam no dia 25 de novembro, todos os anos, e terminam no dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Antigamente, essa data chamava-se 16 dias de ativismo para a eliminação da violência contra a mulher. Okay. Hoje em dia, da eliminação da violência baseada no gênero. Okay.
Então não é só violência contra a mulher, é violência baseada no género. E o que é que acontece? Um dos problemas que nós temos hoje em dia é que a palavra género foi sequestrada. As pessoas pensam que quando está a se falar de género só estamos a nos referir às mulheres. Não estamos só a nos referir às mulheres. Estamos a incluir todos aí nesse pacote. E por isso é que houve essa mudança do termo, que era primeiro para não focar essa questão da violência só na mulher, e depois para, ao abordar género, lembrar que género não estamos só a nos referir às mulheres. E sim, os homens obviamente devem participar dessa discussão. Não faz sentido eu ir ouvir uma palestra, por exemplo, sobre como me proteger da violência doméstica ou da violência baseada no género, se quem me bate não está a ser sensibilizado. Eu vou-te contar uma situação muito difícil, estranha, que aconteceu ontem. Não sei se viste nas redes sociais. Alguém fez um post a denunciar casos de abuso sexual e gravidez. Eu não gosto de falar gravidez precoce, mas de gravidez precoce de crianças residentes no município da Bahia, da parte dos chineses. E uma amiga minha, que é uma pessoa muito engajada em questões cívicas e sociais, que é a Regina Angunza, ela manda-me o link do post da pessoa que fez no Facebook e diz: mano, isso em Benguela é verdade, não sei o que. Eu disse: é verdade, mas não sei se é a primeira vez que vês isso. Todos os anos, pelo menos 2 ou 3 vezes, alguém surge nas redes sociais a fazer denúncia desse caso de exploração infantil, de abuso sexual que acontece em Benguela da parte dos chineses. Há algumas empresas de pesca em Benguela. E principalmente isso acontece também em outros países, né? Em zonas em que há muita pobreza, mas até há indústrias lá, acontece esse tipo de situações. E eu disse: é bom que as pessoas se posicionem e já têm, mas eu através de eu e alguns colegas, através da ONG em que eu trabalhava em Benguela, nós já tentamos intervir nesse tipo de situação. E ao intervir nós percebemos que não era uma questão de só prender os chineses que estavam a cometer abuso sexual. Acontecia que as próprias mães é que levavam as crianças até eles porque recebiam algum valor, ou seja, elas prostituem as crianças, né? Recebiam algum valor disso. E nós então incluíamos a componente não só de denunciar estas situações, mas de sensibilização das famílias também. Só que aí nós nos deparávamos com um problema, em que a própria mãe te fala: então se nós pararmos de fazer isso, nós vamos comer o quê? E veja, eram senhoras que até trabalhavam, vendiam, e com a ajuda das crianças também, mas que alegavam que isso não era suficiente. Então, não era uma questão de só prender os chineses. As famílias tinham que participar disso, mas mesmo que prendessem, elas arranjavam sempre novas formas de prostituir as crianças. Então, não é uma questão de só você estar consciente que você não deve admitir violência doméstica, não deves passar por isso. A pessoa que comete, os envolvidos nisso, também têm que ser incluídos na discussão, porque podemos estar o mais conscientes possíveis, mas os homens vão ter que participar sempre disso. Então, às vezes, o problema não é só em relação à vítima. Nesse caso, por exemplo, nesse exemplo que deram, as crianças são vítimas, mas eram vítimas desses chineses, eram vítimas dos encarregados de educação também. Não vou continuar a contar essa história porque vocês vão ficar chocados com o desfecho. Então, mas, bom, Carmen, quem organizou essa mesa redonda que eu fazia referência à ONU? Banco Mundial, yeah. Já vou falar mesmo do Banco Mundial. Uhum. Eu estou a entrar no banco, estou a procurar informações sobre a Carmen e encontro na página oficial do Banco Mundial. Não estou a falar de um de um banquinho aqui entre nós, mas estou a falar do Banco Mundial. Encontro essa cara da Carmen. Essa cara da Carmen. Como é que galgas ou como é que chegas a ter essa rede de contato para teres até um artigo publicado sobre ti na página oficial do Banco Mundial? Era o meu sonho. Então, meu sonho era trabalhar para a NASA. Mas acordei. Sinto muito. Mas é aquela questão novamente de relações chaves, né, que eu falava no início, na questão de mapeamento de carreira. Eu tenho relações chaves muito fortes
E eu e até me lembro de uma situação anterior, antes do Banco Mundial, em relação ao Unicef, que eu me lembro que uma vez fui dizer ao meu colega do RH, na ONG em que eu trabalhava, a dizer que, olha, na próxima semana vou me ausentar porque vou falar na gala de 75 anos do Unicef, em Luanda. Ele disse, uau, quem te passou esse link? Eu disse, não, eles é que me encontraram. Ninguém me passou esse link. É a mesma coisa em relação ao Banco Mundial. Eles é que me encontraram, ninguém me passou esse link. Entretanto, eles conseguiram o meu contacto a partir de uma amiga a dizer que tinha um blog no Banco Mundial chamado Youth Transforming Africa, Juventude Transformando África, e que das várias referências em Angola que tinham encontrado para dar destaque, acharam que eu era o melhor exemplo de juventude a transformar a África através do seu trabalho. Então aí eles escrevem um artigo sobre mim, com informações que encontraram. E olha, uma coisa que eu me orgulho muito é colocar o Banco Mundial a dizer na fila do pão. Eu fiz o Banco Mundial dizer na fila do pão. Eu faço todo mundo dizer na fila do pão, mas é o Banco Mundial a dizer na fila do pão. E esse artigo teve uma repercussão enorme, porque como é que começou? O artigo sai no Banco Mundial, mas quem publica a informação, a notícia, foi só a página do Banco Mundial em Angola. E aí eu postei boi de hype, não sei o quê. 2 semanas depois, a gestora de redes sociais do Banco Mundial Angola se surpreende e também manda mensagem: olha, o teu artigo foi publicado pelo Banco Mundial África. Uma semana depois, o artigo é divulgado na página oficial, a página corporativa do Banco Mundial. E ela até disse, o Banco Mundial nunca teve uma audiência do gênero, porque aquele post eu acho que tem mais de 500 reações, mais de 70 comentários. Ela diz, o Banco Mundial nunca teve um conteúdo que teve essa abrangência que teve o artigo sobre ti. E aí eu pensei que a minha relação com o Banco Mundial terminaria aí, escreveram sobre mim. A mesma coisa em relação ao Unicef, me convidaram para dar, eu pensei, acabou aí. Meses depois, o Banco Mundial me convida, enquanto na fila do pão, para me juntar a um projeto que eles queriam ter mais contacto com mulheres e meninas daqui de Angola, que é o projeto Conexão Feminina Redefinindo Caminhos. E aí nós começamos esse projeto em parceria com uma outra organização, Mulheres.ao e a Podes Angola. E já fizemos 2 edições, uma foi essa da violência baseada no género, fizemos outra recentemente no dia 8 de março, em relação às mulheres também. A próxima edição não vai ser tão focada no género feminino, vamos abrir para que os homens também possam participar, mas eu também fico chocada, eu também não sei como é que essas coisas me acontecem. Só susto já me gostam. Agora, voltando para a fila do pão. Uhum. Né? A fila do pão é um projeto, também é uma startup, né? Uhum. É uma startup e vocês têm o vosso... Não gosto muito de falar nicho. Tem o vosso público-alvo. Uhum. E tendo em conta o vosso público-alvo, porque eu ouço te falar de coisas que parece que não é para Angola, não é para nós. Uhum. Ou competitividade, ou Poder de escolha. Não temos muita escolha às vezes. Por isso é que tens que criá-las. Se tu achas... É exatamente isso que eu quero fazer com o podcast. Como criar essas escolhas. Eu sei que trabalhas muito com LinkedIn, por exemplo. Uhum. O LinkedIn vê lá uma coisa. Gosta de spoken word, eu gosto de rompimento. Gosta de rompimento? Amo. O Fly Squad está no LinkedIn a postar as coisas dele lá. Então, numa das temporadas apareceu alguém dizendo, e é uma das maiores ofensas que eu já ouvi alguém a dar para outro, que na tua família até para usar papel higiênico precisam de catálogo.
E eu falo isso porque para usar Facebook, para usar WhatsApp, para usar as outras redes sociais, não tivemos uma formação como tal. Mas we use it. Nós usamos isso. Uns com sucesso, não vamos falar de sucesso e fracasso, mas usamos. Porque é que o LinkedIn, que é uma ferramenta que vai nos fazer alargar a nossa rede e nos pôr para coisas boas, nós precisamos que alguém nos ensine. Ok. Primeiro é que nós também precisamos que nos ensinem a usar o Facebook, Instagram, WhatsApp e outras redes sociais. Nós só não achamos que precisamos porque talvez não tenha tanto impacto na nossa vida pessoal e profissional. Mas os influencers, por exemplo, muitos deles fazem informação de edição de vídeo, como criar conteúdo, storytelling e essas coisas. Para nós, cidadãos comuns, Average people. a nossa solução não passa necessariamente por sabermos utilizar Facebook ou Instagram. Passa por sabermos utilizar LinkedIn, porque os técnicos de recrutamento e seleção, consultores de recursos humanos, gestores de capital humano das empresas estão no LinkedIn. É pouco provável que a mim chega, né? Mas eu sou eu. É pouco provável que te chegue a oportunidade que tu esperas para mudar significativamente a tua vida através do Facebook, que eu gosto de falar. Eu desativei a função de mensagens da minha página no Facebook. Eu falo, eu estou no Facebook para ver memes. Eu não estou aqui. Ontem eu postei um texto muito sério que eu postei no meu LinkedIn e fui no Facebook e postei. Eu disse, eu acho esse post muito estranho para o Facebook, porque o Facebook é para eu ver memes. E acho que nós temos que estar confortáveis no Facebook para fazer isso. Okay. Mas no LinkedIn não. É uma rede que... E é uma rede profissional que exige muito mais estratégia para tu teres opções de carreira. Para eu, Carmen, hoje em dia decidir se quero trabalhar como gestora de projetos, como consultora de carreira, como criadora de conteúdo, é porque eu aprendi a gerir a minha carreira. E gestão da tua carreira passa pelo LinkedIn. Eu hoje em dia estou entre as 10 profissionais mais poderosas do LinkedIn em Angola, nomeada pela revista A Carreira, por causa de exatamente como é que eu utilizo a minha influência no LinkedIn e todas as coisas que eu publico lá, o meu conteúdo. E hoje em dia eu tenho liberdade de eu postar o que quiser no LinkedIn. Mas eu já postei minha foto no Cigala Luna, que é uma festa, um festival, no LinkedIn. E eu postei, eu dizia assim, as minhas redes sociais preferidas são LinkedIn e Cigala Luna. Tipo, quem ia postar isso? Mas há pessoas que me lembram por isso, me foram falar, olha, eu nunca te esqueci porque tu uma vez postaste tua foto no Cigala Luna no LinkedIn. E quem que faz isso? Insano. Então, o LinkedIn exige também uma maior estratégia de afirmação da tua marca pessoal. Okay. E o LinkedIn é uma rede que pode beneficiar todos, independentemente da profissão. Se tu queres te tornar uma autoridade como engenheiro de petróleos no LinkedIn, tu podes conseguir fazer isso. Mas o engenheiro de petróleos não vai comunicar conforme a Carmen comunica. Tu precisas de uma estratégia clara, precisas otimizar o teu perfil. Há informações, há pessoas que na foto de capa utilizam uma foto de capa que fala o nome da empresa. Eu nunca faria isso porque eu não estou aqui para divulgar nenhuma empresa e sim a mim mesma. E eu acho que eu quero ver a minha carreira fora da minha instituição. Mas tu és alguém que não tem tanta visibilidade, se calhar é o melhor te aproveitares da visibilidade da tua instituição. Ok. Então, a carreira precisa ser uma coisa pensada, intencional. E foi assim que eu consegui construir a minha carreira. E hoje em dia na NFL nós ensinamos isso. E quando tu prestas atenção de forma detalhada à tua carreira, é aí que tu crias esse poder de escolha. De decidir onde é que tu queres trabalhar, de decidir como é que tu queres trabalhar, a fazer o quê, a ganhar o quê. Não é do dia para a noite, não é do nada que tu vais dizer, não, vou rejeitar essa possibilidade de emprego. Não, mas se tu tens uma estratégia para... Há dias eu decidi uma entrevista para uma revista e eles tinham me perguntado como é que eu mantinha a motivação para os meus projetos. E eu a brincar, eu disse, eu não tenho motivação, eu tenho plano. E acho que te contei isso no carro. Eu estou há 4 dias com síndrome de impostor. E a síndrome de impostor às vezes me impede de sonhar, de almejar as coisas. Mas eu tenho um plano. Então não importa se eu estou com a autoestima ou a autoconfiança para baixo. Porque nesse momento nós estamos a fazer uma campanha de angariação de fundos para angariar 12 milhões e 960 mil kwanzas, porque nós queremos levar os nossos programas. Nós no ano passado fizemos 2 edições presenciais em Luanda e em Benguela. E alcançamos mais de 100 jovens. Nós conseguimos fazer com que mais de 100 jovens renegociassem os seus salários ou tivessem um plano de carreira claro em relação ao que querem fazer. E nós decidimos que esse ano vamos fazer 15 bootcamps.
que vão ser os 3 módulos do Bootcamp na fila do pão, workshops, e o curso de introdução ao LinkedIn. E serão 4 edições em Luanda, 4 edições em Benguela, 4 edições no Lubango, 4 edições no Ambo. E nós precisamos de dinheiro para isso. E aí nós fizemos uma planilha com os custos, vamos precisar de salas de formação, nós não queremos fazer tudo no mesmo lugar, vamos ser rotativos para que também outros jovens possam participar. E todas as modalidades de acesso às nossas atividades é pague o que quiser a partir de 500 kwanzas. Okay. Porque as pessoas que mais precisam de desenvolver habilidades de empregabilidade são as que não têm possibilidade. Nós temos um serviço de revisão e avaliação do CV. Não fazemos novos CVs. Nós olhamos para o teu, baseado aonde tu queres trabalhar e o que tu queres fazer. Nós mandamos um relatório sobre tudo que você precisa mudar no teu CV. E esse serviço custa 30 mil kwanzas, mas nós temos noção que nem todo mundo tem 30 mil kwanzas para solicitar esse serviço. Então, para as modalidades presenciais e de acompanhamento, nós fazemos pago o que quiser a partir de 500 kwanzas. E no ano passado nós fizemos, e fomos conseguindo parceiros assim, do nada alguém fala, eu tenho uma sala, vocês podem vir. Eu vou fotografar gratuitamente a atividade, porque existe essa importância de registrar e documentar as coisas. E nós começamos a campanha de angariação, acho que hoje é o 24º dia da campanha. A campanha termina no dia 14 de maio, e se nós não alcançarmos o valor, está a ser feito através da plataforma FundCube. Se nós não alcançarmos o valor, a FundCube devolve o valor aos que doaram. Okay. E no início eu estava muito confiante que, olha, eu acho que 12 milhões e 960 mil é suficiente para nós fazermos essas atividades. Os 15 bootcamps até dezembro. Eu disse, não, esses bootcamps vão acontecer, quer as pessoas doam ou não. Tanto que já fizemos o primeiro curso de introdução em LinkedIn aqui em Luanda no dia 12 de abril, na digital.ao. E até tivemos parceiros como a Sagico, o Vicomal trouxeram bebidas, a Perla, o grupo Befco trouxe água, a Perla trouxe chips para os participantes. Tivemos 3 empresas de fotografia a fotografar gratuitamente. A Digital.ao também nos cedeu ao auditor de forma gratuita. E eu disse, ok, acho que com 12 milhões nós vamos conseguir fazer isso tudo, cobrir os gastos, mas nós já estamos acho que hoje é o 6º dia da campanha e até agora só 5 pessoas doaram. Acho que dos 12 milhões 960 mil, nós só temos 28 mil kwanzas e alguma coisa. Então, eu pensava que com um grupo do WhatsApp que tem mais de 1.000 pessoas, o valor mínimo da plataforma é 2 mil kwanzas, que a plataforma não permite doar menos do que isso. Eu pensei que pelo número de fileiros e pessoas até que já foram beneficiadas, né, pelos programas da NFL, pela minha rede de contactos, a essa altura eu já teria... sei lá, um valor significativo nas duas, mas não. Então eu comecei a sentir síndrome do impostor. E eu todos os dias falo, eu quero anular essa campanha, mas eu não posso, porque a campanha faz parte de um plano. Tem coisas da NFL que eu fico, não quero fazer, mas eu posso estar mais desmotivada possível, mas eu tenho um plano. Então não é sobre estar motivada, é sobre seguir o plano. E isso é importante na tua carreira. Tu podes achar que que não vais conseguir emprego, que a tua família... Tudo bem. O importante é que tu tens um plano. Mesmo sem motivação, mesmo até com a tua falta de autoconfiança. Mas manda o CV, porque o teu CV está preparado para essa oportunidade. Então, a NFL ajuda as pessoas a organizarem as suas carreiras nesse sentido. Que mesmo que pareça que não é daqui, é possível. Eu te contei no carro que eu consegui fazer algo que trancou o 3º ano de arquitetura e não tinha experiência na área, conseguiu assinar contrato com uma das maiores empresas de tecnologia do país, conseguiu seguro de saúde para ele e para a família e outras regalias que um jovem que não tem experiência de trabalho na área não conseguia. Então, por isso é que as pessoas precisam de formação para utilizar o LinkedIn e não só. Uma boa publicidade, vou cortar essa parte. Não. Bom, essa de ter plano me fez lembrar uma aula no tempo que eu estudava, né? Me faz lembrar uma aula que ao mesmo tempo me remete ao tempo que eu era criança, né? Um momento só. Bom, eu estava a dizer que me fizeste lembrar de uma aula que eu tive e acho muito, muito interessante, que é sobre objetivo. Acho que também Sebastião Teixeira falou disso em gestão de organizações. Ele conta a história de Alice no País das Maravilhas. Ela chega no País das Maravilhas e encontra um gato. E a pergunta que ela faz no gato é:
qual é o caminho para eu sair daqui? E a resposta que o gato deu faz exatamente fazer essa ligação com o que estavas a dizer, né? O gato disse para ela que se queres sair daqui, qualquer caminho serve. Porque quem não sabe o que quer... não entende o que encontra, qualquer coisa serve. Não é à toa que há pessoas que me dizem: Carmen, preciso de um emprego para minha esposa. Eu falo: emprego como quê? Qualquer coisa. Dê-me. Okay. Não é, por isso é que a NFL, muita gente pensa que nós trabalhamos para diminuir o desemprego em Angola. Não. Nós trabalhamos para diminuir o subemprego em Angola. A maior parte das pessoas em Angola são subempregadas e elas nem sabem. E subempregos são aqueles empregos em que as pessoas têm as suas habilidades subaproveitadas, não têm um salário digno, nem cobre segurança social, muitas vezes. É que nem o novo proletariado. Exatamente. A maior parte dos jovens em Angola está em subempregos. Não é à toa que nós ficamos escandalizados quando vemos os vídeos dos jovens a dormir aí ao relento na cidade da China, porque o dinheiro não chega para transporte, para alimentação, nada, e aquilo é mais perto do trabalho que eles estão. Isso não faz sentido. E nós estamos num país que o caminho a que leva aos jovens é exatamente esse, do subemprego, empregos que não oferecem perspectiva de nada. Porque os jovens não têm orientação vocacional, não têm plano de carreira e não têm habilidades de empregabilidade. Ele domina o Excel, mas não basta só você dominar o Excel, tu tens que convencer um recrutador que tu dominas o Excel, que estás apto para trabalhar aí e principalmente saber negociar o teu salário, olhar obviamente para a tua experiência, o teu nível e ter progressão de carreira. Eu sempre questiono quando alguém me fala: já fiz mais de 100 candidaturas, 20 candidaturas. Mas para que tu estás a fazer essas candidaturas todas? Se tu tens que ter métrica. No negócio, e voltamos ao Lean Model Canva, no negócio, tu tens que ter métricas para medir se a tua empresa ou o teu negócio está a crescer ou não. Na carreira também. If you are not measuring, you are not managing. Traduzindo, por favor, traduz, porque as pessoas têm que saber isso em língua portuguesa. Se não estás a medir, tu não estás a gerir. That's it. Então, tu tens que ter métricas de procura de emprego. Tens que ter definido quantas candidaturas vais mandar por mês. Por exemplo, um dos teus indicadores, quantas candidaturas mando por mês, quantas entrevistas eu vou por mês. Não precisa ser por mês, pode ser semestral, trimestral, tu é que sabes. Quantas entrevistas de emprego vou por semestre, quantos feedbacks tenho dos recrutadores, porque há aquelas entrevistas que nós até vamos, mas depois não temos feedback do recrutador. Tens que ter métricas para medir. E aí tu vais ver que tu não vais parar de fazer mais de 100 candidaturas, porque não faz sentido fazer 100 candidaturas para empresas diferentes. Te mandaram vaga da PEP, estás a mandar. Vaga da Yango, estás a mandar. Da IT, estás a mandar. Não, tu tens que ter um plano bem definido, tens que ter métricas. Então, a maior parte das pessoas não tem métricas, não tem indicadores para medir se ele está a crescer ou não na carreira. Então, nós temos pessoas que ficam em subempregos por ano, nem se preocupam em ir ao INSS ou usar o aplicativo para verificar se estão mesmo a pagar a segurança social, essas questões. Então, não basta só você ser técnico de alguma coisa, ou você fizeste faculdade, és engenheiro de telecomunicações, está fixe. Como é que tu vais te comunicar como engenheiro de telecomunicações? Com isso que me dizes, eu já penso o seguinte: será que o pessoal do topo das empresas gostam do vosso projeto? Claro que não. Claro que não. As empresas gostam de explorar. E eu gosto de falar, nós estamos aqui para ensinar os jovens a mostrar às empresas que eu também sou outro malandro. Ok. Se os recrutadores, em vez de divulgar quanto é que a empresa quer pagar para essa vaga que está disponível, em vez disso preferem nos perguntar qual é a nossa pretensão salarial, nós temos que saber navegar em torno disso. Nós temos que tornar... Estás a ver quando disseste que achas que o Fábio pegou leve comigo na entrevista? Eu respondi porque eu controlei a narrativa. Eu faço isso até em entrevistas de emprego. Eu controlo a narrativa para que a conversa vá conforme eu quero, para que o recrutador saiba o que eu quero que ele saiba sobre mim. E infelizmente, o subemprego é uma das provas de que nós jovens não estamos no controle da nossa narrativa profissional. Mas eu tenho a certeza que as empresas podem muito bem se beneficiar, porque quando tu tens funcionários que... Porque o funcionário tem que estar bem, tem que estar plenamente bem, a nível de saúde, né? Hoje em dia se fala muito da saúde mental. Exatamente. Eu tive burnout, que eu estava a te contar há pouco tempo.
Mas um funcionário com burnout, que pode ser o melhor funcionário da tua empresa, com burnout vai sair. Ele vai se demitir porque ele não está bem para executar o trabalho. Então, não é só sobre... Estamos a pagar muito pelos funcionários. É sobre garantir que nós temos aí funcionários excelentes e a exercer a sua função também com excelência na nossa empresa. A empresa vai gerar muito mais lucros. E também com os profissionais adequados, porque para nós não é só uma questão de ensinar os jovens a navegar na política organizacional. É garantir que eles estão inseridos em trabalhos, em empresas, em empregos que são de acordo com as suas habilidades. Eu falo sempre, nós temos que saber em que fase da nossa vida estamos. Por exemplo, agora estou na fase da minha vida de ir ao podcast falar sobre ela. Tu tens que saber em que fase da tua carreira estás. A vagas que me mandam, eu respondo. Eu, por exemplo, falo, mais do que CV eu não vou, mais do que CV não mando. Não importa qual é o salário, qual é a empresa, mais do que CV não mando. Porque eu estou nessa fase da minha carreira, de mais do que CV não mandar. Ok. É a fase de teimosia. De Então, refilona. Então tu também, não sei. Não sei se refilei com alguém, não sei. Então tu podes estar no início da tua carreira e inclusive o nosso público-alvo da NFL começa com estudantes do ensino médio. O nosso primeiro público-alvo são estudantes do ensino médio porque acreditamos que desde o ensino médio já têm que começar a fazer plano de carreira, prospecção de futuro, essa questão de encontrar o seu Ikigai. Estudantes do ensino médio, estudantes universitários. Por favor. Ikigai é mesmo Ikigai, não tem tradução, é um termo japonês onde o Iki significa propósito e o Gai vida. Nós, o primeiro módulo, nós começamos ensinando os participantes a encontrar o seu Ikigai, que o Ikigai fala sobre 4 aspectos principais, é um diagrama que tem 4 aspectos. Vou começar por qual? Missão. Missão tem a ver com o que o mundo precisa de ti, ou seja, tu tens que ter uma vida em que o que tu fazes está alinhado ao que a tua comunidade, ao que o teu país ou ao que o mundo precisa. Okay. Ou seja, não tens um emprego inútil. Garante que o que tu estás a fazer é o que o mundo precisa. Yeah. Depois, vocação. Vocação tem a ver com as nossas habilidades, aquilo em que tu és bom ou boa. Que as pessoas te dizem que tu és bom, que tu também te sentes bom, porque a vocação não tem a ver só com te falarem és bom gestor de projeto. Tu te sentes confiante e vem aquela questão da autoconfiança. Tu te sentes confiante e competente para isso. O ideal é que as pessoas tenham profissões em que elas sentem que é a vocação delas. Nós temos milhares de estudantes do curso de Direito que eles... Direito acaba com a autoestima deles. Eles não acham que são para aquilo, mas porque lhe falaram que o curso que pode dar dinheiro ou o pai foi aquilo, eles estão aí a estudar isso. Não. Tu tens que estar a estudar, tens que estar trabalhando numa coisa porque é a tua vocação. Tu és o mais mau. Tua profissão tem que sentir que você é o mais lixado. Tipo eu falo, não tenho gestor de projetos, você é mais mau que eu. Não pode. Tem outros, mas eu me sinto competente, me sinto confiante. Então, essa é a parte da vocação, missão. Depois, além do que tu és bom e além do que tu és... Como é que eu falei? Missão. Do que o mundo precisa... falta a parte do o que eu amo fazer, que é a paixão. Tu tens que garantir que a tua vida, a tua profissão ou a tua vida é de acordo com o que tu amas fazer. Então tens que explorar aquelas coisas que mesmo que não te pagassem, tu ainda assim farias. Okay. Eu, por exemplo, eu amo desenhar treinos, eu gosto de desenhar workshops, as atividades, mesmo que não me pagassem. Quando me convidam, Carmen, vamos dar uma formação. Eu quero opinar, olha, nesse momento, no intervalo, fazem esse jogo, não sei o que. Eu amo. Então, eu tenho uma profissão que me permite... Eu me divirto a desenhar os bootcamps da NFL, a criar estratégias, como é que eu amo desenhar essas coisas. Então, pensa naquelas coisas que tu farias, mesmo que não te pagassem, e que coisas dessas que tu amas fazer. Amo escrever. Então, vou procurar uma profissão que inclua a escrita, por exemplo. Amo falar, vou procurar uma profissão que me permita também me desenvolver enquanto orador, me tornar uma autoridade na minha área enquanto orador. Por exemplo, gosto muito de falar sobre sistemas de rede. Tá bom, és engenheiro de rede e também comunicas sobre isso, vais ser instrutora formada sobre isso. E a última parte do Ikigai é a profissão, que é pelo que eu posso ser pago. Então, se tu vês, tu primeiro tens que identificar qual é a tua missão, qual é a tua vocação, qual é a tua paixão e qual pode ser a tua profissão. Né? Com o que eu posso ganhar dinheiro? Aí eu vou olhar para as minhas experiências, minhas habilidades, talentos que eu tenho de forma natural, talentos que desenvolvi por causa do que estudei. E aí tu vais ver como é que a tua profissão segue tudo isso. O Ikigai, em regra geral, tem esses 4 aspectos. Na NFL, nós acrescentamos um 5º elemento. Educação.
Então, como é que nós começamos? Nós fazemos os participantes escreverem, e é mesmo bem, tipo, escreve todas as tuas paixões. Escreve só escreve. Depois, escreve tudo que tu achas que a tua comunidade, o mundo, o teu país precisa, a tua missão. Depois escreve a tua vocação, tudo que as pessoas te dizem que tu és bom e que tu também achas que és bom. Tua vocação. Depois pegas na educação, escreve todos os cursos que já... A educação não é só sobre licenciatura ou mestrado. Escreve tudo que tu já estudaste. Quer seja curso, quer seja licenciatura, né, um curso superior, ensino médio, quer seja um evento que tu foste, mas aprendeste muito e achas que és capaz de capacitar-te mesmo a nível de educação. Vais escrever isso todo. E depois a profissão é o último aspecto, porque a profissão tem que estar alinhada aos 4 primeiros. Quando é que isso se torna Ikigai? É Ikigai quando tu encontras a intersecção. Uma coisa que tem a ver com a tua paixão, tua missão, tua vocação, tua educação, e aí tens aí a tua profissão. Isso é o teu Ikigai. Só para exemplificar, por exemplo, a minha paixão é desenhar treinos, workshops. A minha paixão também é falar em público. Eu gosto que me ouçam, eu gosto de ser ouvida. Eu sou péssima ouvinte, mas sou uma boa faladora. Tanto que nos agitadores culturais temos um projeto chamado Faladoras em Ação. Eu gosto de falar, gosto de ser ouvida, gosto de aparecer, sou uma amador, gosto de me expor, gosto de me expressar. Então, essas são algumas das minhas paixões. Vamos para a minha missão. Eu acho que o mundo precisa de bons comunicadores. O país, Angola, precisa de bons comunicadores. Concordo contigo. E precisa de comunicadores honestos, porque alguns não são, infelizmente. Nem você. Eu sou. Eu tenho a certeza que eu sou. Isso está lá na minha vocação, no que é que eu sou boa. Então, eu acho que o mundo precisa de bons comunicadores. Eu acho que Angola, os jovens angolanos precisam de pessoas que lhes encaminhem nas suas carreiras, que lhes deem essa orientação que eles precisam. Eu acho que Angola precisa de programas de empreendedorismo e programas de empregabilidade acessíveis. O governo angolano criou o CLESE, tentou. Eu acho que o CLESE é um projeto falhado do governo angolano e eu quero. A NFL vai ser o CLESE que deu certo. Okay. Precisa de programas de empregabilidade e de empreendedorismo acessíveis. Eu acho que a Angola precisa não só de acessíveis, mas que sejam planos práticos. Não é só falar, porque tudo isso que eu estou a contar aqui são coisas que as pessoas têm que colocar a mão na massa. Não é, tem que escrever, é mesmo uma coisa que tem que ter acompanhamento, senão não vais sair de onde estás. Vamos à minha vocação. Eu sou boa comunicadora, eu desenho bons treinamentos. Isso não são coisas que eu acho, são feedbacks que me deram. Okay. Então eu me sinto competente e confiante nessas coisas. E vamos a nível de educação. Eu me licenciei em Linguística do Português. Ensino Ciências da Educação. Então já tenho o meu caminho andado. Por quê? Porque ensino envolve comunicar, né? Envolve falar para os outros, envolve se sentir confortável com uma audiência, independente do número de audiência. Então qual é a profissão que eu vou ter? Eu vou ter que ter uma profissão que está alinhada a essas 4 coisas primeiro, que é você gestora de projetos, você consultora de carreira. Aí na profissão tu encontras N opções. Então, Carmen, eu já encontrei o meu Ikigai. Eu estou a viver o meu Ikigai, estou a viver o meu propósito de vida. Então, jovens angolanos, profissionais... Esse é o princípio da felicidade. Encontrem o vosso Ikigai. Trabalhem naquilo que... Descubram sempre qual é a vossa grandeza e a vossa pequenez. Onde é que vocês estão grandes, vocês vão investir com força no que vocês estão grandes. Vão ser as coisas que vocês mais vão focar. E no que vocês são pequenos, se vocês sentirem que são coisas que também podem investir para melhorar, sim. Se não, deixem. Há coisas que eu, por exemplo, não sei isso, não quero, não vou me frustrar com isso, não vou me preocupar com isso, porque não é mesmo minha pequenez, vou focar na minha grandeza. Então, para ter essa margem de escolha, é uma questão de planificação. Então, a primeira coisa que os jovens aprendem na fila do pão é encontrar o seu Ikigai. Não adianta nós te criar lá plano de carreira e não sei o que, não sei o que. Vamos te criar plano de carreira como gestor de projeto, mas o teu Ikigai não é gestão de projetos, é, sei lá, jornalista, radialista. Claro que não vai ser muito baseado também só no que tu queres, né? Porque tem a questão de experiência. Às vezes tu queres muito ser radialista, mas a tua educação, não sei o que, estão a dizer outra coisa. E essa é a parte de ter opções. Às vezes você só está a ver uma coisa, que a tua carreira é isso. Tu só estás a mandar candidaturas, CVs para isso, mas tens que pivotar, é uma outra coisa. Que eu falo no meu caso, né? Fui fazer licenciatura em Ciências da Educação, queria ser professor. Não
Não. Jovem, você não está bem. Vem ainda fazer mais curso disso. E foi assim que eu fui achando o meu Ikigai e depois comecei a desenhar essas coisas para os jovens aprenderem. Bom, eu digo que não sei se a culpa é de Adão ou se a culpa foi de Eva. De Eva ou de Adão, mas a verdade é que todos nós estamos na fila do pão. Temos hora. Amém. Temos, What time is it? Uou! temos horário e temos que respeitar. E é uma coisa que me faz gostar muito de podcast. É que quando estamos aqui a conversar, é como se nós esquecêssemos do... Time flies, mas nem demos conta. Mas já falamos de muito boa coisa. Gostaria de ter a Carmen pelo menos mais uma vez no Master Station Podcast quando tiver tempo. E falarmos de muitas outras coisas que eu gostei de ouvir, mas gostaria de explorar um pouquinho mais. Okay. Já agora, para deixar uma mensagem para os nossos teimosos que não estão a usar o LinkedIn. Abram, imediatamente. Você que usa o LinkedIn de uma maneira profissional, qual é o conselho que deixa? Define o teu público, para quem é que estás a comunicar no LinkedIn. Envia pedidos de conexão. Não adianta estares a comunicar lá se não tens audiência para ver o teu conteúdo. Não sigas só da tua área. Diversifica. Tem muitos profissionais lá no LinkedIn. E abre a possibilidade de estares a perder dinheiro porque não queres fazer consultoria. Tu podes ter um emprego e podes te ensinar outras pessoas também a trabalhar nisso que tu já trabalhas, por exemplo. E o último conselho, obviamente, faça um curso de introdução de LinkedIn da NFL. Não perdes uma oportunidade. Nunca. Mas essa não é a minha última palavra. Agora as minhas últimas palavras. Ok. Por favor, doem para a campanha de angariação de fundos da NFL. Nunca vos pedi nada. Eu estou ajudando os vossos filhos. 2.000 quando? Então, por favor, tenho 24 dias já. Vão doar. Se aparecer lá 1 milhão, minha síndrome do impostor vai acabar. Help me, please. Foi a última? Não, foi a última. Ok. Isso foi a coisa mais importante que eu disse em todo o podcast. Não, você que acha. Bom, muito obrigado para quem nos acompanhou. Muito obrigado à nossa convidada. Fiquem conosco. Nunca pedi ninguém para subscrever as nossas redes sociais. Eu sou a Geeks23, o vosso host, e este foi o Master Station Podcast com Carmen Mateia. Muito obrigado, Carmen. Só um momento.